Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer imensamente o convite, essa oportunidade de estar aqui, voltando ao departamento aqui novamente, né? Terceira vez que eu volto aqui a Recife. É um prazer sempre voltar aqui, rever o pessoal e realmente, não é querendo puxar o saco do pessoal daqui, mas o departamento daqui realmente se destaca no cenário nacional e realmente ele é um departamento de referência em física. A gente lá de São Paulo, a gente reconhece isso, muitos lá de São Paulo realmente percebem. E uma coisa que o professor Daniel falou, e isso realmente chama atenção, é a formação do pessoal que sai daqui. Isso realmente é algo que chama muita atenção da gente lá. Quando alguns alunos vão para lá trabalhar lá, a gente percebe essa sólida formação. Então, dou parabéns para o pessoal daqui do departamento, que realmente a gente tem que prezar cada vez mais por esse aspecto da formação. Hoje em dia, a preocupação é... Tem muita pressão para publicar, né? E que publique, e muita gente acaba esquecendo o essencial, né? Que é, para ser um físico de verdade, você precisa ter uma formação sólida. E a gente vê muita gente, às vezes, deixando de lado a formação, preocupado com publicação. E aí isso compromete muita coisa no médio e longo prazo. Né? Imediatamente consegue publicar, consegue garantir a bolsa, mas a longo prazo tem reflexos, na minha opinião, muito graves. Aí. Mas enfim, gente, de novo agradeço essa oportunidade de estar aqui. Vou falar de uma coisa um pouquinho diferente do que eu andei falando das outras vezes que eu vim aqui, então é um assunto um pouquinho diferente. Envolve questões bem fundamentais de física. E o tema é mais apropriadamente ligado ao laser, né? Quando a gente fala de laser, a gente está falando de luz. E aí, falou em luz, que tipo de luz é essa, né? Uma luz com uma certa coerência, com algumas propriedades. Mas quando a gente falou em luz, a gente pensa em fótons, né? E aí, pensou em fótons, a gente tem que pensar. A gente volta lá atrás, desde o começo da quantização, do nascimento da teoria quântica. E aí, falou em fótons, então, todo o campo de radiação é composto por fótons, essas partículas. E, historicamente, tem um desenvolvimento muito interessante ainda, que se a gente voltar lá atrás, lá com Newton, para tentar descrever toda a propagação da luz, ele usava o caráter corpuscular da radiação. A ótica geométrica dele, ele usava um pouco disso. Só que os experimentos de interferometria diziam o contrário, não. A luz não é partícula, ela é onda. Mas aí, então, mais para frente, vem as equações de Maxwell, né, que fecha todo o eletromagnetismo, e o que acontece? Lá com o eletromagnetismo de Maxwell, a gente vê que o pessoal bateu o martelo. Falou, não, a radiação eletromagnética é onda, ponto final, não tem nada de partícula. Mas aí depois volta tudo de novo, né? E aí vem o efeito Compton, que é a troca de momento e tudo mais que estava colocando, né? No espalhamento de luz, etc. E efeito fotoelétrico e tudo mais, que a gente vê que volta a precisar de um caráter de partícula para poder explicar o comportamento dos experimentos, né? Então a gente volta com o caráter de partícula. Mas em essência, no final das contas, o que vai guiar todo o seminário que eu vou falar aqui hoje? Radiação é composta por partículas. Mas no cotidiano nosso a gente sabe que a maioria das coisas a gente não precisa da mecânica quântica desse caráter de partícula para poder explicar os experimentos. Certo? Ou seja, basta as equações de Maxwell, a gente consegue explicar muitas vezes perfeitamente os experimentos. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é o quê? Como que a gente poderia tentar, onde estaria escondido o caráter de partícula da luz, mesmo se a gente estiver trabalhando com uma luz macroscópica, uma luz com uma quantidade de fótons muito grande. E aí a gente vai ver que as propriedades estatísticas desse campo a gente consegue sempre descrever ela usando formalismo clássico. Mas, em essência, ela é sempre composta por partículas. Sempre composta por fótons, pelos tijolinhos da luz. E como que a gente consegue acessar um pouco dessa informação? E aí a gente fez um trabalho faz um tempinho, e a gente mostrou um jeito de fazer uma testemunha desse caráter não clássico da luz, mesmo quando a gente tem muitas partículas. Então eu vou tentar falar num nível, obviamente, um pouco mais básico, então talvez falhe um pouco a explicação, mas, de novo, também faço questão que, se vocês quiserem perguntar, faço questão que vocês parem, perguntem. Eu não tenho problema de tempo, hoje eu estou aqui por conta, então, se quiserem estender até 7 horas da noite, estou à vontade, estou começando às 5h20.
Teoricamente tem 1 hora, até 6h20, mas se quiser ir até 7, 8, por mim não tem problema. Obviamente aí depende de vocês. Né? Mas eu estou totalmente à disposição. Então, normalmente quando eu estou em casa eu tenho muito problema de tempo, né? Que tenho 2 filhos, então tem que correr para casa. Mas hoje está lá todo com minha esposa, então ela está lá sofrendo para eu poder estar livre aqui. Né? Então, aproveitando, tem que agradecer ela também, né? Mas vamos lá, gente. Oi? Enfim, né? O que eu vou falar aqui, a gente começa com uma introdução, obviamente, né? A gente discutir basicamente como que a gente classifica um campo, se é clássico ou quântico, técnicas padrões, procedimento padrão que a gente faz. E aí discutir um pouco essa história, porque ele falou assim, tudo que eu vou discutir está associado com essa, que é o que a gente chama de transição quântico-clássico. Ou seja, o mundo é quântico, mas vai aumentando o médio de fótons, ele vai tendendo ao clássico. Como que acontece essa transição aí? E aí discutir um pouco desse contexto. E aí discutir então essa assinatura de um caráter quântico de um campo macroscópico, que é o que a gente desenvolveu aí, que a gente estudou e a gente argumentou. E aí discutir como que a gente poderia usar essa assinatura olhando geração de correlações entre átomos, ou então olhando situações onde a gente tem bombeios coerentes, que é basicamente um laser, situações onde a gente tem bombeios incoerentes, basicamente temperatura, ou seja, aumentar a temperatura do sistema. E aí o que está por trás? Tem um tempo para gerar essas correlações, que é crucial, que é o que vai muitas vezes permitir ou não permitir a gente ver essas propriedades. E o que isso implica? Algumas conclusões que eu quero falar aí. Mas vamos lá, né? Vamos voltar. Falar de quântico clássico, a gente começa lá no nascimento da teoria quântica, lá em 1900, com Max Planck. Max Planck estava lá, né? Então. Mas a gente volta à história da radiação de corpo negro, né? Radiação de corpo negro, acho que vocês estão bem familiarizados, né? Lá de física moderna de vocês. O que acontece? O pessoal observava a radiação emitida. Se a gente focar na energia, na densidade de energia emitida, ela versus o comprimento de onda dessa radiação, ela obviamente é uma função da temperatura e a densidade espectral vai com essas formas aí, ou seja, quanto mais alta a temperatura, mais alto esse pico e assim por diante, né? Para baixo comprimento de onda tende a zero, que é essa densidade de energia, para altas comprimento de onda também tende a zero. Mas o que tem isso aqui? Se a gente olhar aqui, quem explicou todo esse diagrama, esse espectro direitinho, no ato de desespero, como ele mesmo dizia, né, do Planck foi dada essa expressãozinha, ele conseguiu chegar nessa expressão. E aí uma informação importante é o quê? Se a gente olhar no limite de altos comprimentos de onda, ou seja, baixas energias, quando eu falo baixa energia, obviamente a gente tem que falar baixa em relação a quê, né? Falar alto, pequeno, a molécula é grande, pequena. E aqui eu estou falando baixa energia, ou seja, baixa energia da radiação, HNI, comparado com a energia térmica, ou seja, KT. Nesse limite, a gente vai para o limite de baixas frequências, no limite de baixas frequências, voltando lá na física moderna de vocês, tinha lá a teoria de Rayleigh-Jeans. Essa teoria explicava direitinho o espectro de emissão do corpo negro para baixas frequências. Tá? Só que aí, se a gente olhar aqui, é possível deduzir a partir dessa expressãozinha aqui o número médio de fótons, e a gente vai ver que nessa situação, o número médio de fótons é muito alto. Então, no limite de número médio de fótons muito alto, a teoria de Rayleigh explica bonitinho o espectro do corpo negro. Mas se a gente pegar no regime de altas energias, ou seja, HNI de novo comparado com o KT, só que agora muito maior, aí nesse regime aqui dá o probleminha, né? Como é que chama esse problema? Catástrofe do ultravioleta. Nesse regime, nenhuma teoria clássica dava conta de explicar o espectro de emissão. Estão lembrados disso? E aí, ou seja, nesse limite aqui, pronto. Aqui não dá conta. Só que se a gente calcular o número médio de fótons nesse regime, a gente vai ver que nesse regime, o número médio de fótons tende a zero. Tá? E, ou seja, a gente está bem nessa brincadeira, ou seja, no limite que a teoria clássica explica bem é o limite muito alto, muitos fótons. O limite que a teoria clássica não explica é o limite tendendo ao vácuo aqui. E aí as flutuações quânticas do vácuo, obviamente, vão
realmente ser relevantes e vai fazer uma diferença grande. Tá? Mas vamos lá. Então, no final das contas, o que a gente sempre espera quando a gente está lidando com campos? A gente espera, se o número médio de fótons for tendendo a zero, comportamento quântico, número médio de fótons tendendo a infinito, comportamento clássico e infinito. Isso nada mais é que o princípio da correspondência de Bohr, né? Que dizia que no limite de baixas excitações, a gente tem um regime quântico, mas na medida que a gente vai aumentando as excitações do sistema, a gente tende ao regime clássico. E é isso que está acontecendo ali no final das contas. Se a gente quiser fazer uma definição mais precisa do que é clássico ou quântico, se a gente for falar de um campo, aí a gente precisa de algumas propriedades um pouquinho mais precisas. Né? E aí, felizmente, dentro da ótica quântica, lá com Glauber, Sudarshan e outros caras, definiram algumas propriedades que o Mendel tem lá os parâmetros que ajudam a gente a perceber que tipo de campo que a gente tem. Se ele está mais para o lado clássico, mais para o lado quântico. E um parâmetro importante que a gente sempre usa para falar se o campo é mais clássico ou mais quântico, um deles é o parâmetro Q, de Mendel, e esse parâmetro está associado com a distribuição de fótons que esse sistema vai ter. Então, se o Q for zero, a gente tem uma distribuição poissoniana. Se a gente tiver um Q menor que zero, é sub-poissoniano. Isso aqui, sempre que isso acontece, está associado ao campo quântico. E Q maior que zero, super-poissoniana. Em geral, está associado a campos clássicos. Então, se tiver nesses limites aqui, a gente pode falar, por exemplo, aqui a gente pode falar que ele pode ser clássico, mas nem sempre é verdade, porque a gente tem situações de campos com Q maior que zero que são quânticos também. Tem outras propriedades que, se a gente olhar um pouquinho, a gente consegue achar alguma propriedade quântica. Aqui já é uma situação que, se Q for menor que zero, esse parâmetrozinho aí, campo é quântico e ponto final. Não tem como fazer uma teoria clássica que explica esses resultados. Outras propriedades muito interessantes, o pessoal aqui de Recife mede muito isso, né? Funções de correlação, essa G2 de tal. Essa G2 de tal, se a gente escrever em termos de operadores de criação e aniquilação de fótons, ela mede basicamente o seguinte: qual que é a probabilidade de você medir um fóton no tempo t e no tempo t mais tal? E aí, a partir daí, você consegue tirar um monte de informações. Por exemplo, se esse campo é mais agrupado ou menos agrupado, que é o bunching ou anti-bunching. E está associado também a tipo de distribuição de fótons. Por exemplo, se a gente pegar medidas no mesmo tempo, a gente vê que esse cara aí vai estar associado ao... na próxima, né? Vamos para a próxima que eu volto aqui. A função de correlação no tempo zero, se for igual a 1, está associado ao campo poissoniano. G2 de zero menor que 1 está associado ao P menor que zero, ou seja, é um campo sub-poissoniano. E o super-poissoniano, que é quando o G é maior que 1, que é igual a zero. Ou seja, se a gente quiser olhar a estatística do campo, a gente pode olhar o parâmetro P ou o parâmetro G. Essas funções, o parâmetro Q de Mendel ou a função G de correlação do campo. Mas voltando aqui, inverti a ordem aqui, né? Mas essa função G2 de zero, a gente pode fazer uma continha. Na verdade, a gente copia, né? A gente pega lá do Ozzy Wilbur, no livro famoso de ótica quântica. A gente consegue fazer uma continha e reescrever essa função aqui dessa forma. 1 mais esse P de I, epsilon quadrado menos valor médio do epsilon quadrado, tudo isso ao quadrado aqui, ou seja, todo esse parâmetro que aparece aqui dentro, obviamente como está ao quadrado, é tudo real aqui dentro, então isso aqui fica positivo. E aí essa função G2 de zero, 1 mais alguma coisa, essa é alguma coisa que está multiplicando aqui, esse P de E, é o que a gente chama de função P de Glauber-Sudarshan. Essa função P é uma função de probabilidade ou quase probabilidade, dependendo do que a gente está olhando ali. Tá? Então, quando a gente está falando em campo clássico, ela é exatamente uma função de probabilidade. Qual que é a probabilidade desse campo ter tais e tais amplitudes e fases? Agora, quando a gente vai para o mundo quântico, ela perde esse sentido de função de probabilidade, porque ela pode assumir, por exemplo, valores negativos. E aí faz sentido falar em probabilidade de você ganhar na cena. A gente brinca, a minha probabilidade é menos alguma coisa. Não existe probabilidade negativa. Né? Mas, enfim. Mas o que é importante aqui? Toda vez que esse cara aqui for positivo, eu vou ter 1 mais alguma coisa positiva. Integral de uma função toda positiva.
sem valor nulo aqui, toda positiva aqui, 1 mais a integral de algo positivo vai dar algo positivo, vai ser 1 mais alguma coisa, ou seja, vai ser sempre maior ou igual que 1, esse cara aqui, se essa função P for positiva. Então, se a função P for positiva, esse cara vai ser sempre maior que 1, e todo o campo clássico está associado à função P positiva. Então, toda vez que a função de correlação for maior ou igual que 1, eu consigo, olha só, eu consigo fazer uma teoria clássica que descreva todo esse campo aí. Tá? Não quer dizer que esse campo seja clássico, mas quer dizer que eu sou capaz de fazer uma teoria clássica que descreva todo esse sistema. Tá? Então, ou seja, eu consigo, no mínimo, fazer um análogo, uma situação análoga que descreva todo aquele experimento sem usar mecânica quântica. Então, de uma certa forma, eu posso usar isso como um critério, que é o que o pessoal usa na prática, como um critério de classicalidade para o campo. Toda vez que a função de correlação for maior ou igual que 1, eu posso fazer uma teoria clássica para explicar aquele experimento. Tá? Olhando somente a estatística. Mas eu volto àquela questão. O campo tem uma estatística clássica, mas ele continua sempre composto por fótons. Então, de alguma forma, tem mecânica quântica por trás dele. Só que, olhar a estatística, eu não consigo obter essa informação. De onde está o caráter quântico? O que eu preciso fazer? Ou seja, o que eu poderia fazer para acessar essa informação quântica que de alguma forma está lá dentro? Na estatística, não sou capaz. Então, olha só. O que eu trabalho é sempre essa situação aqui. A gente tem um átomo dentro de uma cavidade, e aí, esse átomo vai interagir com um campo aqui dentro da cavidade, e esse campo, eventualmente, eu posso injetar energia nele através de um bombeiro externo aqui. Por exemplo, no grupo que eu trabalhei lá na Alemanha, do Hemp, esse sistema é perfeitamente implementado colocando um laser. Aqui é o espelho semi-transparente, vai bater aqui, vai parte no gâmete reflexo, parte entra desse laser aqui dentro. E a gente implementa então essa injeção de energia nesse módulo da cavidade aqui. Tá? Quando a gente vai descrever esse cara aqui, quanticamente a gente tem que levar em conta que tem uma interação, que é o que a gente chama de interação de Einstein, uma interação que leva em conta a interação com os átomos e o módulo da cavidade. É uma interação de troca de energia. Tem um átomo lá dentro, a gente sempre assume átomo de 2 níveis. Se está no nível fundamental e ganha energia do campo, o campo é quântico, só vai dar um fóton por vez. Então, se absorve energia do campo, vai absorver, na verdade, um fóton. Então, vai ter uma destruição de um fóton no campo, às custas de excitar esse átomo aqui. Por outro lado, eu posso ter a situação oposta, que é o átomo emite, vai do estado excitado para o fundamental, emitindo um fóton na cavidade, no módulo da cavidade ali. Tá? Quando a gente tem esse sistema aqui, a gente pode pegar um probleminha simples de mecânica quântica. Quem já lembra lá da mecânica quântica da graduação? Pega lá, é um sisteminha, a gente consegue escrever uma base, definir uma matrizinha que representa esse hamiltoniano, e a gente cai numa matrizinha que é bloco diagonal, que cada bloquinho tem uma dimensão 2×2. Daí é diagonalizar uma matriz 2×2. Volta na álgebra linear lá do começo do curso de física. Tá? Resolver um probleminha de diagonalização de matriz 2×2. Isso a gente faz facilmente. Achar os autovalores dessa matrizinha e os autoestados dessa matrizinha é achar as autoenergias do sistema e os autoestados, os altos níveis desse modelo todo. O que é importante? Quando a gente faz isso, aparecem uns níveis de energia do sistema completo, que é o que a gente chama de estados vestidos, que leva em conta o acoplamento entre o átomo e campo. Quando esse acoplamento é muito fraco, esses níveis de energia aqui se juntam. E aí a gente não consegue ver efeito nenhum da interação do átomo com esse campo aí. E é como se o campo estivesse lá sozinho e não vai ter manifestação nenhuma, se é clássico ou quântico, vai ser muito difícil de ver. Agora, à medida que a gente põe um átomo lá dentro, esse acoplamento começa a aumentar, o que acontece? Esses níveis começam a aumentar, só que o espaçamento desses níveis de energia, ele não cresce de forma linear. Ele cresce de forma não linear. Aqui, a diferença de energia entre esses dois aqui vai com G. A diferença entre esses dois aqui vai com raiz de 2G. Onde esse raiz, aqui, a gente pode pensar raiz de 1G, raiz de 2G, o próximo vai ser raiz de 3G. Esse raiz de 1, 2, 3, é exatamente o número de fótons que tem no campo. Então começa a aparecer um efeito não linear devido ao número de fótons que a gente tem no campo. Ou seja,
esse sisteminha ele é muito interessante para a gente poder estudar, ver se o campo é clássico ou quântico. Por quê? Porque o número de fótons introduz uma não linearidade na dinâmica do sistema ali, nas alta-energias do sistema. Não na dinâmica propriamente, mas nas alta-energias do sistema. Então, se a gente fizer uma espectroscopia, tentar medir os altos estados aqui, o que vai acontecer? Se a gente perceber uma não linearidade no espaçamento entre as alta-energias, exatamente porque tem esse caráter não linear devido aos fótons do campo, ou seja, esse caráter de partículas do campo. Só que, como eu disse, se a gente for para o limite de G muito pequeno, essa não linearidade desaparece. Ou seja, no limite de G muito pequeno, dificilmente, nesse sisteminha, a gente, por e só, a gente conseguiria ver se ele é mais clássico ou menos clássico, ou mais quântico. Tá? Então, vamos lá. Se a gente tiver, então, um limite de acoplamento átomo-campo muito fraco, a gente espera um limite, um comportamento clássico nesse limite aqui, mesmo se a gente tiver um número médio de fótons muito pequeno. Tá? Por quê? Porque o espaçamento desaparece, toda aquela não linearidade desaparece, e foi isso que essa galera toda aqui, muitos de vocês conhecem de longa data, né? A Karen, aqui o Davidovich, a Carolina, né, que faleceu, Pisa. Esse trabalho é muito bacana porque eles pegam exatamente essa situação. Pega um campo com um número médio de fótons muito pequeno, tá? E é um campo com um número médio de fótons muito pequeno, tendendo a zero. Se a gente olhar, voltar lá atrás no espectro do corpo negro, eu disse para vocês, tende ao caso quântico, certo? Mas mesmo nessa situação é possível aparecer comportamento clássico, tá? E esse comportamento clássico aparece por quê? Porque no fundo o acoplamento átomo-campo é muito pequeno. E aqui nesse trabalho eles mostraram que é possível ter um comportamento clássico com um número médio de fótons muito pequeno. A ideia deles é, põe um átomo interagindo com o módulo, põe um bombeio e assume que essa dissipação é muito forte. Então o segredo vai estar nessa dissipação muito forte comparado com o acoplamento desse átomo com esse módulo aqui. Quando isso acontece, esses caras fizeram as contas todas, por exemplo, com um limite de número médio de fótons da ordem de 1 só, eles mostraram que toda a dinâmica daquele sistema se reduz a uma dinâmica desse tipo aqui. Aqui é o Hamiltoniano do átomo, que é a energia livre do átomo, e aparece um termo que é só uma rotação nos níveis internos do átomo. Isso aqui é exatamente a interação de um campo clássico com os átomos ali. Tá? Para isso acontecer, acoplamento átomo-campo muito pequeno. Então, ou seja, mesmo no limite de número médio de fótons muito pequeno, não quer dizer que a gente vai ver sempre um caráter quântico. A gente vai ter que olhar com cuidado para ver onde está o caráter quântico desse sistema aí. Só a dinâmica desse sistema aí, se a gente olhar só a dinâmica desse cara aí, vocês não vão ver. Isso aí, tem um outro trabalho que eu já comentei, já dei palestra desse trabalho aqui. É um trabalho que eu fiz com o pessoal lá da Alemanha, com o Henk, que é exatamente essa situação. A gente viu transparência induzida num único átomo dentro de uma cavidade. Só que o experimento que a gente fez foi um único átomo. A gente fez não, né? Eu sou teórico, tá? Então, teórico entre aspas, a gente é físico no final das contas, né? Mas a parte teórica, de modelagem teórica desse trabalho foi que fiz experimento, quem meteu a mão foi o pessoal de lá do Max Planck. Mas, nesse experimento a gente viu transparência induzida com um único átomo. No limite com um número médio de fótons tendendo a zero. Em média a gente tinha 0,02 fóton dentro da cavidade. Ou seja, aparentemente seria um sistema ideal para ter comportamento quântico. Só que aí, eu como teórico chato fui lá, fiz um modelo. Aqui é a situação que você tem só os dois níveis, tem um campo de controle ligado, liga o campo de controle de transparência induzida, induz uma transparência. Onde não tinha transmissão nenhuma na cavidade, passa a ter máxima transmissão. Dá só para explicar rapidinho aqui. E aí o que eu fiz? Fiz um modelo quântico para descrever esse experimento. Beleza, descreveu bonitinho. Aí depois eu fui lá e falei, mas o modelo quântico computacionalmente era pesado, envolvia um cálculo demorado, etc. Aí eu falei, como que eu posso simplificar isso? Fazer um modelo semiclássico. Então, um modelo semiclássico eu reduzo as equações, simplifico tudo. Aí fui lá e fiz
e deu exatamente a mesma coisa. Ou seja, nesse experimento, eu já comentei isso aqui, em outras oportunidades, é um experimento, um único átomo, número médio de fótons 0,02, ou seja, tende a zero aqui, mas não tem nenhuma assinatura de um comportamento quântico nesse experimento em particular. Não que não exista, mas nesse experimento a gente pode descrever ele perfeitamente com um modelo clássico, semiclássico. Na verdade, a gente fez até mais, né? A gente fez um modelo totalmente clássico, um análogo desse caso, que eu já mostrei aqui, que está nesse trabalho aqui. A gente mostrou que todo esse sistema tem um análogo clássico, assim como quem conhece transferência induzida, conhece um trabalho que eu acho muito importante da área, que é um trabalho do Paulo Nussensweig, que mostra que transferência induzida, sistema atômico 3 níveis, tem um análogo de 2 osciladores harmônicos acoplados. Um análogo. Você consegue fazer uma analogia com esse sistema. Baseado na ideia do Paulo, a gente mostrou que esse sistema aqui, que tem 3 níveis mais a cavidade, tem um análogo de 3 osciladores acoplados, não de 2, mas de 3. Ou seja, um modelo totalmente clássico, de uma certa forma. Mas aqui é uma analogia só. Mas voltando aqui, todo esse experimento, eu não preciso de mecânica quântica para o campo para poder descrever ele. Enfim. Então, voltando. Então, se eu quiser, nesse sistema que eu trabalho aqui, se eu quiser, de alguma forma, observar algum comportamento quântico desse sistema, eu preciso, de alguma forma, ir para o limite de acoplamento muito forte. Tá? Então, no limite de acoplamento muito fraco, o sistema tende ao clássico de novo, mas no limite de acoplamento muito forte, eu posso, então, de repente, ver alguma coisa. Tá? E é o que o pessoal realmente faz, consegue ver realmente oscilações, comportamentos genuinamente quânticos aqui. Só que, por outro lado, também, mesmo no limite quântico, de acoplamento muito forte, se a gente pegar e começar a aumentar o número de fótons lá dentro, o que vai fazer? Esse átomo vai começar a absorver, e vai chegar uma hora que ele satura, e aí o caráter quântico desse campo também perde. Ou seja, quando que eu perco o caráter quântico? Quando eu tenho um acoplamento muito fraco, ou quando eu tenho um número médio de fótons muito grande. Nessas duas situações, eu perco o caráter quântico do campo e fico com uma descrição que fica basicamente clássica. Esse mesmo sistema aqui, se a gente olhar com acoplamento forte, no acoplamento forte aqui com um número médio de fótons muito pequeno, agora eu estou com um acoplamento forte o suficiente aqui, e olha a função de correlação, aquela que eu falei que dá para usar para saber se o campo é clássico ou não. Se eu tiver aqui, número médio de fótons, 0,1 só, tem uma região aqui, ó, aqui a linha pontilhada é exatamente o G2 de 0 igual a 1. Então o que está abaixo disso é realmente quântico, ou seja, essa região aqui, não há teoria clássica que consiga explicar. Então, com o acoplamento relativamente forte aqui, eu vou ter uma assinatura muito forte do caráter quântico aqui. Mas, isso. Desculpa. Aqui eu estou assumindo que tem um bombeio, e esse bombeio tem uma frequência que não está em ressonância com o modo da cavidade. E essa dessintonia é dada por esse ΔP aqui. Então, exatamente na ressonância, é uma função de correlação bem alta aqui, mas nessa região aqui, que é próxima desses picos aqui, eu tenho um comportamento bem quântico mesmo. Tá? Só que, como eu disse, o que acontece se eu for aumentando o número médio de fótons? Agora, não 0,1, e sim 1 fóton. Aí a situação, o gráfico aqui começa a aparecer uns picos. Esses picos aqui estão associados àquelas transições de 2 fótons. E esse cara aqui, ele continua aqui presente, mas diminui um pouquinho. Ou seja, continua bem quântico. Mas se eu aumentar ainda mais, agora N médio de 2 fótons. Olha, presta atenção na parte menor que 1 da função de correlação lá. Para 2 fótons, para 20, para 50. Ou seja, isso aqui tende a 1 aqui. Tende a 1, ou seja, porque você simplesmente saturou todo o sistema, é como se não tivesse mais átomo lá dentro, e aí o comportamento se reduz a um comportamento que daria para descrever ele classicamente. Tá? Ou seja, duas situações então. Duas situações. Se eu tiver um G muito pequeno,
tendendo a zero, acoplamento desprezível, como se não tivesse átomo lá dentro, o campo não vai perceber nada, então não vai ter nenhum... Vai ser difícil você enxergar alguma coisa quântica lá dentro. Segunda situação, tem um G forte, acoplamento forte entre o átomo e o campo, mas com um número médio de fótons muito grande. Eu não consigo ver também comportamento quântico. Essa história aqui de ter um acoplamento forte e ir variando o campo de modo aumentando o número médio de fótons, de modo a ver essa transição que eu fiz aqui, transicionando de uma região que você vê efeitos quânticos para uma região que você não vê mais nada, foi feito nesse experimento aqui, com circuitos supercondutores, e eles pegaram um sistema, esse sistema é interessante porque o acoplamento entre o átomo artificial deles e o campo é muito forte. Então aqueles efeitos não lineares são muito fortes, e aí eles começaram a brincar. Então, por exemplo, aqui, aquelas transições de 2 fótons que eu tinha falado estão bem presentes, mas à medida que vai aumentando a temperatura, todas as transições vão desaparecendo e no final das contas tem uma resposta que satura o átomo e você vê uma resposta como se fosse um campo plástico lá dentro. Bem, então vamos lá. Para N muito maior do que 1, e ou acoplamento muito fraco, a estatística do campo tende ao campo clássico. Ou seja, eu consigo fazer uma teoria clássica que explique isso aí. Mas aí volta na minha questão. O campo continua... Dá para fazer uma teoria clássica que explique, mas o campo continua sempre composto por partículas, por fótons. É possível encontrar alguma assinatura do caráter quântico do campo nesses limites aqui? Ou seja, no limite de acoplamento átomo-campo muito fraco, ou no limite macroscópico, e no limite macroscópico? É isso que a gente fez, e a gente definiu uma, que eu chamo aqui de testemunha de não classicalidade desse sistema aí. E a ideia é o seguinte: todo esse experimento que o pessoal faz para ver se é clássico ou quântico, em cavidades com átomos, eles põem um átomo lá dentro e vão brincando. A gente simplesmente mudou o medidor do sistema. Um só não estava bom, vou colocar 2. Foi uma brincadeirinha de trocar 1 por 2. Porque olha só o que acontece. Quando eu tenho 2 átomos, e se eu tiver realmente um campo clássico aqui dentro, vai ser uma interação igual àquela do trabalho do Davidovich, do Pisa, que eu coloquei lá atrás. É uma interação desse tipo aqui, ó. Desse tipo. Um campo clássico pode ter uma amplitude, dependente do tempo, atuando em cada átomo aqui. E só. Eu estou assumindo, obviamente, aqui que esses átomos estão suficientemente distantes um do outro lado dentro da cavidade, de modo que não tem nenhuma interação direta entre eles. Tá? Ou seja, não tem nenhuma interação de dipolo. E os átomos, assumindo que eles interagem somente com o mesmo campo clássico. Nessa situação, então, o que acontece? Toda a dinâmica vai ser dada por esse Hamiltoniano aí. E esse Hamiltoniano, ele faz só, se a gente fizer as contas direitinho, obviamente eu não vou colocar a conta aqui, mas fácil mostrar, aquela coisa, né? Fácil mostrar aqui, é fácil ver aqui. Não é tão trivial de ver, mas é fácil mostrar que ele só realiza operações locais dos átomos. Só que operações locais não geram correlações entre átomos. Então o que acontece? Se eu partir de um estado, que eu tenho um átomo 1, tenho o átomo 2, um estado que inicialmente é totalmente produto, se eu estiver interagindo com um campo puramente clássico, eles nunca vão gerar correlações. Tá? Então, essa é uma informação importante. Campo clássico, se for clássico mesmo, se existe uma teoria clássica que descreve esses campos, esse sistema não pode gerar correlação. Por outro lado, se o campo for quântico, o que vai acontecer? Eu vou ter lá uma equaçãozinha para resolver, que a gente chama de equação mestra, né? Que leva em conta a interação dos átomos com o campo, que está dentro desse H. Estou assumindo que essa cavidade dissipa, né? Que é sempre essa situação dissipativa. E assumindo que tem um bombeio nesse modo da cavidade também. Sempre a mesma situação. Só que agora, a gente consegue fazer uma continha que também não é difícil de fazer. E a gente consegue obter uma equação mestra efetiva. Faz uma que a gente chama de eliminação diabática, algumas simplificações na equação, e aparece, olha só, a equação mestra efetiva só para os átomos, a gente consegue reduzir para uma dinâmica. Só esse termo, mais esse outro cara aqui. Esse primeiro termo é exatamente a dinâmica de um campo clássico.
Ou seja, a gente consegue fazer uma continha e mostrar que realmente tem uma dinâmica. A dinâmica atômica pode ser quebrada em duas partes. Uma primeira, que é só dinâmica clássica, ou seja, recapitulando. Eu estou no modelo quântico e fiz uma aproximaçãozinha no modelo quântico. Esse modelo quântico, com essa aproximação, eu reduzi a duas dinâmicas. A dinâmica total com uma soma de duas partes. A primeira é exatamente uma dinâmica clássica. A segunda é um termo que descreve uma interação efetiva entre os átomos. Ou seja, mediado pelo campo, eu tenho uma interação efetiva entre os átomos. Então, dependendo do estado inicial e tudo mais, eu posso, via aquele termo, gerar uma correlação entre os átomos. Alguma correlação, não importa se é clássica, quântica, mas vai ter uma interação efetiva entre eles. Se eu jogar fora esse termo aqui, eu fico só com esse cara. Obviamente, esse cara é só clássico. Ou seja, se eu puder jogar fora esse cara, eu tenho uma dinâmica realmente clássica, como já discutido antes. E quando que eu posso jogar fora esse cara? Quando G, por exemplo, quando G sobre K for muito pequeno. Ou seja, o limite de acoplamento muito fraco. Só que na dinâmica, mesmo quando esse cara é muito pequeno, ele vai estar evoluindo. Vai estar evoluindo, vai estar evoluindo. Esse cara vai estar lá o tempo todo. Só que como ele é muito pequeno, ele contribui muito pouco. Mas se eu esperar um tempo muito longo, uma hora esse cara vai se manifestar. Resultado: o caráter quântico em algum momento vai se manifestar. Só que para nossa surpresa, assim, você tem que esperar bastante tempo para o efeito quântico se manifestar. Contrariamente aos efeitos de coerência e etc. Se você esperar muito tempo, a coerência morre, né? Mas aqui é um efeito indireto devido ao caráter quântico do campo, que ele vai aparecer lá na frente. Então, no final das contas, o que a gente percebeu? Existe uma janela de tempo em que o sistema se comporta classicamente. Então, por aqui, o trabalho do Pires, etc., vai nessa linha. Você tem uma janela de tempo, ou seja, esse KT, para valer essa aproximação, tem que ser muito maior que 1. Mas, por outro lado, se ele tem que ser muito menor do que esse K sobre esse N, que é o efetivo, para poder jogar fora aquele cara lá. E aí, no final das contas, eu tenho então uma janela de tempo onde o sistema se comporta classicamente. Então, esse é o ponto importante aqui. Ou seja, nem sempre o sistema vai ser clássico. Vai depender dessa janelinha de tempo aí. Então, olha só. Moral da história. Se eu tiver um campo clássico, ele não gera correlações. Se eu tiver um campo quântico, faz aquelas aproximações, ele vai gerar correlações. E aí eu consegui, então, encontrar uma testemunha de não classicalidade do meu campo. Ou seja, se eu não tiver só um átomo só não, mas se eu tiver dois, coloco os dois para interagir com esse campo. Se gerar correlação nesse sistema, só gera se realmente o campo for quântico. Se não gerar nada, é porque realmente está dentro da janela de tempo que vale realmente um tratamento clássico para aquele campo. Então, essa correlação é a nossa testemunha que eu estava procurando, que vai ser útil aí. Resolvendo o sistema, no estado estacionário, aqui só para provar, independente do acoplamento átomo-campo, ou seja, olha aqui um G muito pequeno, 0,01, parte do estado que o primeiro átomo está no estado excitado, segundo no fundamental, e deixa evoluir até atingir o estado estacionário. Para diferentes valores de epsilon sobre kappa. Esse epsilon sobre kappa, se eu pegar ele ao quadrado, dá o número médio de fótons que tem no campo. Ou seja, aqui eu estou aumentando o número médio de fótons através desse bombeio. Se eu fizer isso, mesmo com acoplamento muito fraco, gera um tipo de correlação, que não vai entrar em detalhes aqui, que é discórdia quântica. Mas é um tipo de correlação quântica, mas não precisa ser discórdia. Pode ser informação mútua, algum tipo de correlação entre os átomos, mesmo clássico. O importante é, gera alguma correlação entre os átomos, mesmo no limite de acoplamento átomo-campo tendendo a zero aqui. Ou seja, só que isso no estado estacionário. Obviamente eu vou ter que ver quanto tempo leva para chegar no estado estacionário, que eu vou discutir daqui a pouco. Mas por hora, informação importante. Tem um bombeio coerente, estou com um número médio de fótons que está aumentando, e a gente simulou, pode aumentar à vontade aqui, ele sempre vai gerar correlações. Ou seja, sempre, lá no final das contas, lá no estado estacionário, vai manifestar o caráter quântico desse campo através dessas correlações aí. Tem outro tipo de correlação, que é emaranhamento, que vai a zero, mas pelo menos um tipo de correlação não vai a zero aqui, que é o importante. A gente testou com diferentes estados iniciais, não só o EG, mas os dois para o estado fundamental GG, também vai para um estado que tem
correlação entre eles, ou seja, o sistema é quântico. Mas é uma pergunta que a gente mesmo se fez na época, foi, tudo bem, estou fazendo isso com um bombeio externo, esse bombeio externo, por si só, vem de um laser, vindo de um laser ele tem uma certa coerência, em geral, se o laser for muito bom, a gente consegue descrever ele como um estado coerente até. Tá? Só que o estado coerente, ele por si só é um estado com coerência, com uma superposição já. Então o que a gente pode pensar? No limite de um número médio de fótons muito alto, devido a esse bombeio coerente, a gente está gerando um estado coerente na cavidade. E o estado coerente, ele tem coerências, ele é de alguma forma quântico. Então, de repente, a explicação está aí. Você está trabalhando com um estado que é quântico, de uma certa forma. Então, obviamente, ele pode gerar correlações. Seria um argumento. Mas aí, a gente pensou nisso e falou, bom, se for um problema de coerência, se a gente fizer um tratamento incoerente, ou seja, com temperatura, a gente não poderia ver a mesma coisa. Então a gente levou em conta o campo na cavidade, só que agora com um reservatório térmico, com uma certa temperatura T lá, pulando as contas, obviamente, a gente chega numa dinâmica efetiva para o sistema também. A gente também é capaz de obter uma dinâmica efetiva. E aí resolve essa dinâmica efetiva, vamos ver se gera correlação com o campo térmico agora, não coerente mais. E a gente vê que, independente do estado inicial, à medida que vai aumentando o número médio de fótons térmicos agora, gera correlação. Ou seja, mesmo um campo térmico é capaz de gerar correlação nesse sistema. Ou seja, mesmo o campo térmico vai manifestar o caráter quântico desse modo da cavidade nesse sistema aí. Ou seja, mesmo aumentando N, e aqui a gente pode aumentar à vontade, sempre vai ter correlações aqui. Ou seja, mesmo no limite N tendendo a infinito, obviamente é muito difícil fazer isso, mas no limite muito alto, isso vai acontecer. Aí volta o ponto então. Ou seja, lá no estado estacionário sempre vai se manifestar o caráter quântico. Se sempre vai se manifestar o caráter quântico, a pergunta agora é: quanto tempo leva para esse caráter se manifestar? Porque a gente não vê átomos se correlacionando no dia a dia, assim, brincando, né, à vontade, né? Como que a gente vai ver? E aí a gente conseguiu calcular o seguinte: como que é o tempo, esse aqui nesse eixo eu tenho o tempo para atingir o estado estacionário, ou seja, aquele que gerou correlações, e aqui eu estou variando o número médio de fótons, em escala logarítmica aqui. Então aqui estou com 10 a 4, ou seja, 10 mil fótons aqui. Para um G muito pequeno, ele leva um tempo relativamente grande, aqui, da ordem de 10 a 2 aqui, em unidades desse kT aqui. À medida que eu vou aumentando o G, o tempo para atingir o estado assintótico, com o número médio de fótons baixo, 10 elevado a 0, ou seja, da ordem de 1, ele atinge rapidamente. Mas todos eles, à medida que eu aumento o número médio de fótons, o tempo para atingir o estado assintótico vai crescendo absurdamente. Então, assim, aí vocês falam, não, mas então, tudo bem, você falou que tem caráter quântico, mas no final das contas, para se manifestar esse caráter quântico, precisa de um tempo muito longo. Então, é por isso que a gente não vê correlação no dia a dia. Verdade, por caso bombeio coerente. O caso térmico, quando eu tenho temperatura no sistema, o tempo para atingir o estado assintótico, ele vai com 1 sobre número médio de fótons térmicos. E aí acontece o oposto. Aqui ele ficou 1 sobre o G, que é o complementado no campo, então, quanto maior esse G, mais rápido o sistema vai atingir o estado estacionário. E quando for maior o G, o N médio, valores mais altos de número médio de fótons térmicos, mais rápido o sistema atinge o estado assintótico. Ou seja, curiosamente, no estado incoerente, na minha opinião, né? Curiosamente, na situação incoerente, o sistema manifesta o caráter quântico desse campo mais rapidamente do que no caso coerente. E aí a gente simulou, calculou direitinho também, a gente vê que realmente, à medida que a gente aumenta o N, o tempo aqui para estabilizar o sistema, ele vai caminhando para cá, ou seja, vai ficando mais rápido aqui. Tá? Tem tempo ainda, né, ou não? 10 minutos? Vamos lá. Ainda tem um que vem, né? Enfim, o que eu mostrei até agora?
essas correlações, seja clássica ou quântica, entre dois átomos, funcionam para a gente como uma assinatura do caráter quântico de um campo. Tá? Mesmo um campo térmico, com um número médio de fótons muito grande, possui um comportamento e uma assinatura não clássica através disso aí. O tempo para atingir esse estado estacionário, tanto no caso coerente como no incoerente, ele é inversamente proporcional ao acoplamento átomo-campo. Então, quanto menor o acoplamento, mais demorado vai ser para atingir o estado estacionário. Então, aquela janela de tempo clássica, quanto menor for o acoplamento átomo-campo, maior vai ser aquela janela, ou seja, mais tempo o sistema vai se comportar classicamente. Mas, por outro lado, no caso coerente, quando eu tenho um bombeio coerente na cavidade, esse tempo ele é proporcional ao número médio de fótons, ou seja, quanto mais fótons eu colocar no sistema, maior vai ser essa janela de tempo também. Mas, por outro lado, para a situação térmica, ou seja, com temperatura, ele é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais fótons eu tiver térmicos, mais rápido o sistema vai atingir o estado estacionário e gerar as correlações entre os sistemas. O que a gente está fazendo em cima disso aí agora? Uma questão que entregou a gente há um bom tempinho já, a gente já está trabalhando em cima disso faz tempo, é o seguinte: tem um fenômeno antigo já da náutica quântica, que é o fenômeno da estabilidade. Se eu pegar esse mesmo sistema que eu trabalhei, só que não com dois átomos agora, não colocar vários átomos lá dentro, começa a aparecer um fenômeno que é bistabilidade. Esse fenômeno, ele já foi medido experimentalmente, só que o que o pessoal já percebeu? Por exemplo, um número médio de átomos muito pequeno, o pessoal não conseguiu ainda medir bistabilidade. O Kimball tentou em 2001 fazer esse experimento com um único átomo e não viu bistabilidade. Com 10 átomos, começa a aparecer um efeito aqui que é parecido com bistabilidade, e aqui, por exemplo, vou direto para 65. Aparece bistabilidade aqui, ou seja, para um dado valor de um campo de bombeio, aqui é o campo de bombeio que eu ponho na cavidade, eu posso ter esse estado estável ou esse estado estável aqui. Ou seja, para esse mesmo valor aqui eu posso ter duas situações de estabilidade. E aí o que a gente foi intrigado foi o seguinte, vamos ver se dá para acompanhar o raciocínio aqui. Se a gente aumentar o número de átomos, quando vai aumentando de 3, 10, 15, à medida que vai aumentando, esse efeito de estabilidade se torna mais evidente. Isso aqui é experimental. Esse mesmo sistema, vários átomos dentro de uma cavidade. Isso em 91. Só que era um feixe de átomos cruzando a cavidade. Tá? Então assim, aí teve uma situação que o feixe que passava pela cavidade tinha em média 3,5 átomos, 10, por isso que aqui é média, tá? Não faz sentido isso. E 15, 65, assim por diante. Então assim, aumentando o número de átomos, fica mais evidente a estabilidade. Começa a aparecer esse fenômeno aí. Só que quanto maior o número de átomos que a gente tem, para saturar o sistema, o acoplamento total do sistema vai aumentando. Para saturar o sistema, a gente precisa ter cada vez mais fótons para saturar. É um bombeio incoerente que está sendo colocado aí. Tá? Então, aumenta o número de átomos, aparece a estabilidade. Só que ao mesmo tempo, se aumenta o número de átomos, a gente precisa aumentar o número de fótons para poder ver a bistabilidade. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, essa possível bistabilidade estaria em torno do 10⁻3. Para 65, está em torno do 10⁻4. Então, aumentar o número de átomos implica aumentar o campo para poder ver esse fenômeno de bistabilidade. Só que, por outro lado, o que a gente aprendeu com esse trabalho que a gente fez? Quanto maior o N, maior o tempo para se atingir o estado estacionário do sistema. Então, aumentando o número de átomos, no final das contas, está aumentando o tempo necessário para atingir o estado estacionário real do sistema. Só que o estado estacionário real do sistema, segundo as nossas contas, ele tem uma influência, um caráter quântico por trás dele. A mecânica quântica se manifesta. Ou seja, a gente tem que resolver o problema todo. Só que
olha só aqui, onde fica a coisa que entrega a gente. Se a gente faz um modelo semiclássico para tudo isso aqui, a gente cai num sistema de equações não lineares. Equações diferenciais não lineares acopladas prevê estabilidade direitinho. Então, beleza. É possível realmente aparecer estabilidade nesse sistema se a gente fizer um modelo semiclássico. Por outro lado, se a gente fizer um modelo quântico, o modelo quântico é um sistema linear de equações. Embora seja um conjunto infinito de equações, quem gosta lá de álgebra, de matemática, lá do primeiro e segundo ano, sabe que um sistema linear de equações diferenciais não prevê nada não linear. E aí que começou a virar dúvida pra gente. Como que o pessoal conseguiu medir bistabilidade no estado assintótico? Todas aquelas medidas são no estado assintótico. Sendo que no estado assintótico eu tenho mecânica quântica. E mecânica quântica não prevê bistabilidade. Perceberam a dúvida? Aí qual que é o problema que a gente identificou? Aqueles experimentos, cheguei a comentar isso com o próprio Henk até, aqueles experimentos, no final das contas, não foram feitos no real estado estacionário do sistema. Eles não têm, o tempo para atingir o estado estacionário ele é muito longo, como a gente viu aqui. Para os efeitos quânticos se manifestarem, ou seja, para realmente atingir o estado assintótico lá na frente, demora muito. E aí não dá para ver. E aí como que eu provo isso? Resolver esse problema numericamente com 65 átomos é... Isso vai ser um pouco melhor. Todo limite semiclássico, ele é contido no modelo quântico. Modelo semiclássico é uma aproximação do quântico. Isso, então. Isso, então. Em outras características de outros que não quero ganhar, né? Mas acho que vale a pena comentar assim. Então, mas ó... Tudo é quântico, no final das contas. Então, tudo é quântico. O ponto está aqui, ó. Aqui, ó. A dinâmica do sistema vai ser a dinâmica clássica mais a quântica. Se você não esperar um tempo muito longo, você pode jogar fora esse cara. A história da janela de tempo que eu expliquei. Mas o argumento que você fez para não aparecer instabilidade no limite quântico é um argumento da estrutura da mecânica quântica. Né? Não é da mecânica quântica, é de matemática. Então, de equações diferenciais lineares. A equação diferencial linear não prevê efeito não linear. É uma estrutura. A estrutura é matemática. Esse efeito, esse termo subido. Pela estrutura da mecânica quântica, você não deveria estar observando. Isso, exato. Pela estrutura da mecânica quântica, que é linear sempre, não deveríamos ver estabilidade. Que explica, deve explicar que você tem todos os limites. Isso. Pode explicar sempre classicamente aproximando. Isso. Então, assim, aquele experimento foi feito dentro dessa janela de tempo. Só para mencionar a atenção. Nesse momento, um problema ali, não aparecer estabilidade, ou aparecer estabilidade, não, talvez, vamos colocar ali, aí todo uma região semiclássica, né? E a argumentação, aquela região semiclássica não obedecer a região mecânica quântica. Mas está dentro de uma aproximação, né? Então, assim, eu tenho um modelo full, totalmente quântico. Aí eu aproximo ele, faço algumas considerações e caio num modelo semiclássico. Fazendo que o full nunca apareceria uma estabilidade, lá aproximado não deveria aparecer no Isso, no full nunca veria. talvez sendo aproximado apareceria. Então, mas como que você sai do quântico full e cai no semiclássico aproximado? Jogando fora algumas coisas. Mas não faz sentido. Você vai jogar fora na natureza. Então, na natureza você não joga fora, está sempre lá, concordo. Mas se você tiver num tempo muito curto entre aspas, né? Num tempo que esse cara aqui não se manifestou ainda, eu posso desconsiderar esse cara. Se eu desconsiderar esse cara, eu mato todo o termo que destrói a bistabilidade. Esse termo aqui ele vai destruir a bistabilidade. Então, se eu jogar fora ele, essa dinâmica reduzida, ela vai prever alguns efeitos diferentes do quântico full. E esse diferente é a bistabilidade. E ela fica não linear. Você realmente faz uma dinâmica. Não, porque tá linear. Isso, exato. Exato. Então, qual que é o problema, então? Eu teria que ser capaz de resolver esse problema de, por exemplo, um monte de átomos com campo na cavidade
e deixar o sistema evoluir por um tempo muito longo, até atingir o estado real estacionário. Só que aí eu esbarrei num problema numérico. Resolver esse problema computacionalmente é muito complicado. Mas aí a gente conseguiu uma alternativa, que é uma alternativa que é um modelo de brinquedo aqui, né, um time model, né? Pode ficar linear. Que é, pega um único átomo e vou bombear ele. Tem um sistema de dois níveis aqui, estado fundamental e estado excitável. E acoplo esse átomo com vários outros átomos. Esse átomo aqui faz o papel do módulo da cavidade, aqui eu estou colocando bombeio na cavidade. E esses outros átomos fazem o papel dos átomos mesmo no modelo de átomos com cavidade lá da bistabilidade. E aí o que eu faço? Eu faço uma evolução do sistema. Aqui, desculpa, não é gama T, não. Aqui é a intensidade desse campo de bombeio aqui. Esse cara aqui vai ter uma intensidade. E aí eu olho a população do nível excitado. Aqui não é gama T, aqui é intensidade do campo. Então eu vou aumentando a intensidade, vou bombeando. Quando eu tenho um único átomo acoplado a um único átomo só, ou seja, essa situação aqui, ele vai e satura. Eu estou colocando um bombeio, tem um sistema todo aqui, ele satura. Se eu diminuir a intensidade desse campo agora, se eu for diminuir devagarzinho, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Então essa curva aqui, que seria a curva, eu aumento, a brincadeira aqui é assim. Eu fixo um valor, põe um átomo lá dentro, põe um valor de bombeio. Espero o sistema evoluir durante um tempo. Esse tempo, eu estou chamando de gama T máximo, um parâmetro aí que é 20, que é muito longo para esse meu sistema. Aí deixa o sistema evoluir. Aí o sistema vai evoluir até aquele tempo. Chegou naquele tempo, eu aumento um pouquinho a intensidade do campo aqui. Então, aqui não é, esse cara é campo aqui. Aumento a intensidade, de novo, espero esse tempo, atingir um certo estado. E vou fazendo isso várias vezes até lá na frente. E depois eu volto. Se existisse bistabilidade, esse sistema deveria ir por um caminho e voltar por outro. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque esse tempo que eu coloquei aqui é um tempo muito longo. Permitiu ele atingir o estado estacionário real dele, que tem contribuições clássicas e quânticas. Matou toda a bistabilidade. Agora, eu posso fazer o quê? Fazer uma brincadeirazinha. Aqui na verdade não é 20 também. Eu tinha trocado aqui. Aqui é 2. Ou seja, 10 vezes, um tempo 10 vezes menor. Se eu faço isso, para um átomo só, ele praticamente vai e volta pelo mesmo caminho. Mas vamos direto aqui para esse caso com 6 átomos. Ele vai por essa linha cheia e volta pela linha pontilhada. E aparece um efeito idêntico ao efeito de bistabilidade. Mas por quê? Porque aqui eu estou numa janela de tempo em que não deu tempo ainda do caráter quântico se manifestar. E aí eu vejo essa linha fininha aqui no meio, é o caso, realmente um tempo muito longo, que vai e volta pelo mesmo caminho. Então se eu fizer esse experimento aqui, um tempo não tão longo, aqui é 2 só, gente, desculpa. Ele vai e vai voltar para um caminho diferente, como se fosse um efeito de bistabilidade. Ou seja, no final das contas, a bistabilidade, ela aparece dentro daquela janela de tempo. E aí eu comentei isso para o próprio Henry, que fez aquele experimento lá. Ele falou, não, mas aquele experimento está passando os átomos. Então os átomos não estão lá dentro da cavidade com tempo realmente que dá para atingir o estado assintótico, segundo esse argumento aí. Mas esse aqui é uma perspectiva que a gente está fazendo agora. É um problema que a gente vislumbrou um caminho aí para explicar toda essa questão da estabilidade. Mas a mensagem, no final das contas, que eu queria passar é: a mecânica quântica, ela é o que rege tudo, obviamente. Então, se é ela que rege tudo, uma hora ela vai ter que se manifestar. E a gente viu que ela se manifesta, só que para esse tempo, para ela se manifestar, muitas vezes é muito longo. Nesse tipo de experimento de estabilidade, ele depende do número de fótons na cavidade. Se o número de fótons é muito alto, e sendo muito alto, esse tempo é muito longo. Tá? Mas o quântico sempre está lá. A questão de ter paciência um pouco para observar esses efeitos aí. Pessoal, só para concluir rapidinho, né? Tem que agradecer. A maior parte do que eu falei foi trabalho de doutorado do Daniel Rossato.
que hoje é meu pós-doc. Tenho a Aline, que está vindo para trabalhar comigo com Quantum Dots em cavidades. Eu tenho o Emanuel e o Romulo alunos aqui, alguns alunos de iniciação. E atualmente infelizmente eu estou numa parte burocrática do departamento. Vocês esqueceram de falar que eu, além de tudo, eu sou chefe do departamento de física lá de São Carlos. E isso toma um tempo absurdamente grande. Então, infelizmente, por hora eu não estou nem com vagas abertas para orientar mais gente. Está muito difícil de orientar mais alguém. Mas espero que até o final do ano eu passe esse pepino para outro, né? E aí, a partir do ano que vem, eu vou estar de volta ao ritmo normal de pesquisa. Que é isso, gente. Obrigado, desculpa, passou um pouquinho. Pessoal, passou um pouquinho, mas a gente ainda tem tempo para uma pergunta, se alguém quiser ter alguma. Não sei se eu posso dizer, mas quando você estava falando dessa estabilidade, desse problema de você explicar a estabilidade, seja quando eu estou no regime clássico ou quântico, da não linearidade das equações, me lembrou um problema de caos, né? Se a gente consegue ver o caos quântico ou não, a gente vê quadro. Que também é um problema não linear. Sim. Dá para fazer um paralelismo? Eu nunca fiz, então de cara assim não sei se consigo te falar, mas deve ter alguma coisa assim. Não sei te falar, então não vou me atrever muito não. Mas o caos quântico, ele não é na dinâmica, né? Tem esse detalhe. Você tem níveis de energia distintos, então seu sistema tem uma não linearidade nas energias do sistema. E dali tem um caráter quântico nesses níveis de energia, né? Mas não é na dinâmica propriamente dita. Aqui a não linearidade é na dinâmica. Então tem essa diferencinha também aí que precisa tomar um pouquinho de cuidado aí. Então as equações diferenciais que eu caio nos modelos semiclássicos, aparece, por exemplo, você tem uma variável x e uma variável y. O dx e dt depende do x vezes y, por exemplo. E quando aparece esse produto, ou então x quadrado, ou y quadrado, raiz de y. E aí quando começa a aparecer esses produtos, esses termos não lineares, é que complica toda a dinâmica. E começam a aparecer os efeitos não lineares. Tá? Então tem essa diferencinha. Bem, então o Celso vai ficar aqui mais alguns dias. Então Hoje amanhã estou aí. Depois também. Dá para tirar mais dúvidas aí ao longo dos dias. Bom, e por hoje é só isso. Tá, lá embaixo vai ter o Coffee Engine. Então, todos convidados lá embaixo. Agradecer mais a